Muito bem. Vamos compartilhar a tela para que todos possamos ver os exercícios, né? E vocês vão acompanhando aí. Por gentileza, se já pudessem abrir na página 4, seria extremamente interessante. Então, repetindo, correção dos exercícios que aparecem lá no início de cada capítulo, tá? De sociologia. Então, na aula 1, nós falamos sobre o zoon politikon, o homem como animal gregário que não sabe viver isolado. Vejam vocês a dificuldade que nós estamos passando nesse momento, em que temos que manter distância uns dos outros. Não se trata nem de isolamento, né, tipo Robinson Crusoe, né? É apenas um distanciamento. Nós já estamos passando por problemas sérios. Imagine viver completamente isolado. Em plena antiguidade clássica, Aristóteles propôs a ideia do homem como um ser social, né? Zoon politikon, e um homem que ainda mais hoje em dia precisa ter contato com outros iguais a ele, contato físico, olho no olho, né? Estar próximo. Ai, ai. A ideia da sociedade como um agrupamento de pessoas que formam uma coletividade, uma comunidade, pessoas que têm coisas em comum, né? Olha lá, a sua alma gêmea, aquela que ri das mesmas coisas, aquela que te completa, aquela que você quer contar primeiro para ela o que te acontece, né? Olha lá, comunidade, as nossas todas almas gêmeas que estão agora trancafiadas em casa, aguardando a vacina, que já vem vindo. Já estão vacinando a turma de 64 anos. Parece que semana que vem vão começar a vacinar os professores com mais de 47 anos. Ou seja, um conjunto de indivíduos que vivem num certo momento e num certo lugar. Quer dizer, elas têm as preocupações daquele momento e daquele lugar. Né? Veja que interessante. Nós não estamos muito preocupados, por exemplo, o que aconteceu quando teve a gripe espanhola, a não ser que seja útil para resolver problemas de hoje, né? Problemas de hoje, tá bom? Que seguem as mesmas normas e têm valores semelhantes. Qual das alternativas abaixo, já vemos ali que é a D, né, remete a essas ideias aí, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas outras para entender por que não são. Remete ao individualismo? Não, né, pessoal? Remete à comunidade, ao grupo. A individualidade, característica de cada ser humano, habilidades, limitações, crenças que garantem sua unicidade. Não. Está de novo falando sobre polis, zoon politikon, né? A humanidade como um todo, objeto de estudo do mesmo modo por vários ramos de ciência, como a biologia, psicologia, filosofia e sociologia. Não. Ó, cada uma dessas áreas das ciências estuda o ser humano de formas diferentes, né? A sociologia, no caso, é que nos interessa, porque é que estuda o homem em comunidade, o homem da polis, o homem que convive com o seu igual na ágora, na praça do mercado, no nosso caso, na Vila do Doce, né? Há um conceito de sociedade tão abrangente que pode designar tanto a turma da antiguidade das cidades-estado, como nós, nos atuais, modernos estados contemporâneos. Né? Então, alternativa D, exclusivamente. Olha, sempre eu digo isso. Apareceu exclusivamente, apareceu somente, apenas, nunca, sempre. Desconfie. Exclusivamente a ideia de dependência presente nas comunidades tribais. Não, nós não somos tribais no sentido estrito do termo, né? Gostamos, levamos uma vida meio tribal, mas é uma federação de tribos, né?
Eu até estava vendo hoje uma frase de um idioma que eu desconheço. Aquela menina chamada Maísa, vocês se lembram dela, né? Ela publicou uma foto dela com o namorado, e nessa foto com o namorado ela diz o seguinte: quando se tá matching butts com a calça do conjunto do jaco do seu namor. KKKK. Eu não entendi o que ela quis dizer. É uma tribo, né? É um idioma próprio de um certo grupo. Vou repetir. Quando você está matching butts com a calça do conjunto do jaco do seu namor, kkkk. Então, ninguém entende muito bem, né, o que ela quis dizer. Eu, pelo menos eu que frequento redes sociais idosas, não sei o que ela quis dizer. Então, nós não somos tribais, talvez sejamos tribalistas, lembrando aquele conjuntinho lá, aquela banda maravilhosa dos três, mas não queremos, né? Não vivemos dessa maneira. Então, isso que não é exclusividade das tribos. Aula 2. Universidade Estadual de Londrina. De acordo com Florestan Fernandes, grande sociólogo brasileiro, eu me orgulho de dizer que meu primeiro voto para deputado federal foi em Florestan Fernandes. Aliás, acho que é o único voto que eu lembro que eu dei para deputado federal até hoje. E teve uma vez que eu votei no professor Luiz Carlos Greco também. Mas, de resto, a concepção fundamental de ciência de Emile Durkheim, você se lembra, Emile Durkheim é aquele funcionalista, né, que fala em coesão, coerção, função social, fato social, né, as regras do método sociológico, que compara a sociedade a um organismo em que cada um de nós é uma célula que vai compondo tecidos, que vai compondo órgãos, que vai compondo sistemas. É realista, no sentido de defender o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem definição de um objeto próprio e independente. Quer dizer, é a busca de um objeto para a sociologia. E ele encontra esse objeto no livro As Regras do Método Sociológico, no fato social. Olha aqui, ó. Exterior, quer dizer, ele age sobre o indivíduo, e coercitivo. Se eu estou fazendo alguma coisa que diz respeito às regras do grupo, o grupo me pune. Eu sou cancelado nas redes sociais. Bem, conflito de classe é coisa do Karl Marx. Ação social é coisa do Max Weber. Ação dos indivíduos independentes uns dos outros, isso aqui é liberalismo, de John Locke. E cultura é coisa de antropólogo, né? Relações de produção, marxismo. Divisão do trabalho, marxismo. Tá? Então, a correta aí é a B, para falar sobre Durkheim. Agora, na aula número 3, outro cara sensacional, Karl Marx e o seu sócio Friedrich Engels, né? Lá nos Grundrisse. Vamos lá. A história de toda... olha só que frase. Nossa Senhora. A história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. Exclamações tortas e retas. Classe oprimida, servos pelo despotismo feudal dos nobres. Então, a classe oprimida durante o feudalismo, a burguesia, torna-se classe dominante no capitalismo. Olha aqui, ó. A burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, através do absolutismo, né? No qual a exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. Faz a vontade de Deus, Deus está vendo, trabalha que Deus te ajuda, Deus ajuda quem cedo madruga.
A estrutura econômica da sociedade, a infraestrutura, condiciona suas formas jurídicas, a superestrutura, religiosas, artísticas ou filosóficas. Essa é a que eu gosto mais. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas as relações de produção determinam a sua consciência. O tipo de meio, de sociedade na qual você convive faz com que você pense e haja de uma certa maneira. É isso, tá? É claro, trata-se do materialismo histórico, né? O que já nos leva a duas alternativas apenas. Compreende as sociedades humanas a partir de ideias, universais, independente da realidade histórica, não. Você é dependente da realidade histórica e social. É o materialismo histórico e dialético que concebe a história a partir da luta de classes como seu motor e a sucessão dos modos de produção, né, como seu indicativo, da determinação de formas ideológicas e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. A classe que domina a economia determina também qual tipo de ideologia, qual tipo de ideia as outras classes irão seguir. Hoje, por exemplo, nós seguimos a ideologia burguesa, individualismo, concorrência, meritocracia. Nem sempre foi assim. Aula 4. Marx de novo. Na produção social de sua vida, os homens, produção social da sua vida, então, na sua sobrevivência, nos seus contatos, na forma de encarar os fatos do cotidiano. Os homens estabelecem relações necessárias e independentes de sua vontade. Então, para poder sobreviver, por exemplo, você sai para trabalhar, mesmo sabendo que você está se expondo ao risco de contrair Covid-19. Mas o seu trabalho não tem como ser feito via home office no atual estado das forças produtivas. Você tem que sair, tá? Mesmo contra a sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento das forças produtivas materiais. Outro dia eu li um negócio que me levou a uma reflexão. Já pensou se essa pandemia tivesse acontecido em 1996, com a internet ainda engatinhando, né? Com o celular mais moderno sendo o Nokia com o jogo da cobrinha, tá? Não dava para fazer o que nós estamos fazendo. Não é? O nível atual das forças produtivas permite que, mal e porcamente, a gente continue com algumas atividades. Vendas online, educação à distância, ensino remoto e outras aí, né? Yoga online. O conjunto dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, a chamada infraestrutura. É a infraestrutura que determina a vida da gente, é o economicismo marxista, a base real sobre a qual se ergue a superestrutura, que são os costumes, o jeito de encarar a vida, né? A ideologia, as pessoas em quem nós votamos, a qual correspondem formas de consciência social, o modo de produção da vida material determina o caráter da vida social. Então, se você vive, por exemplo, numa selva, as habilidades sociais, as habilidades valorizadas, são diferentes das habilidades valorizadas numa sociedade urbana como a nossa, né? Então, são coisas diferentes, tá? Se você vivesse no feudalismo, seria diferente. Enfim, é o modo de produção, é a tecnologia, é a economia que determina a vida social. A partir da leitura desse trecho, pode-se identificar a seguinte proposta do autor Karl Marx. Os seres humanos não podem interferir na história, pois esta é predeterminada pelas gerações anteriores. Não.
O homem vai estabelecendo mudanças nos meios de produção que levam a mudanças históricas. A estrutura econômica apresenta características determinadas pela consciência política. É o contrário. É o contrário. Né? É a estrutura econômica que determina a consciência política, espiritual e etc. Somente nas relações sociais, somente as relações sociais e econômicas compõem o conceito. Não. Temos também aqui de modo de produção. Não. Nós temos também as relações ligadas à política, à religião, etc. As características da superestrutura são determinadas pela infraestrutura do modo de produção dominante. Perfeito. Modo de produção é um conceito relativo apenas à superestrutura, somente, exclusivamente à superestrutura. Errado, né? Porque tem a infraestrutura também. Avante na aula número 5. No capitalismo, Maria Helena Chauí, olha, essa mulher aqui é uma filósofa brasileira ainda viva. Ainda está por aí. Tá, né? Um pé na cova, outro na casca de banana, mas está por aí. No capitalismo, os trabalhadores produzem todos os objetos existentes no mercado. Olha, os trabalhadores produzem os objetos. Então, eles é que são a fonte do sustento material de toda a sociedade. Os trabalhadores. Tá? Muito bem. Isto é, todas as mercadorias. Porque estamos no capitalismo, né? No capitalismo, os objetos são mercadorias, né? Eles têm valor de uso e valor de troca. Após havê-las produzido, eu produzi uma cadeira, eles entregam ao proprietário do meio de produção, ao burguês. Então, eu produzi uma cadeira, só que eu não sou dono dessa cadeira, eu trabalho alienado. O dono dos meios de produção é que é o dono da cadeia, da cadeira. Cadeia não, da cadeira. Né? E aí, ele me paga um certo dinheiro pelas minhas horas de trabalho. Tá? Que é o salário. Aqui, ó. Salário. Que eu uso para sobreviver, produzir novos proletários para me substituir quando eu não puder mais trabalhar, né? E alimentá-los enquanto eles não podem trabalhar pelo próprio alimento. Os proprietários dos meios de produção vendem a mercadoria aos comerciantes. Então, o dono da marcenaria vende lá para o dono da loja de imóveis, que as colocam no mercado de consumo, aonde, se eu precisar de uma cadeira, eu vou lá comprar. A cadeira que eu produzir, eu vou lá comprar. Os trabalhadores ou produtores dessas mercadorias, quando vão ao mercado de consumo, não conseguem comprá-las, é verdade. Se eu trabalhar na fábrica da Ferrari, por exemplo, eu vou morrer de produzir Ferrari e nunca vou ter uma Ferrari. Podia dar qualquer outro exemplo bem menos, né, glamuroso que uma Ferrari, que valeria do mesmo jeito. Embora os diferentes trabalhadores saibam que produziram as diferentes mercadorias, não percebem que, como classe social, produziram todas elas. É a ideia do trabalhador alienado, sem consciência de classe, coisa que a burguesia tem. Lembra? Classe em si. Os trabalhadores ainda são uma classe em si, eles vão trabalhando. Eles não são uma classe para si, que tem seus próprios valores, que a burguesia foi fazendo, lembra? A estética burguesa, né? Uma estética de classe social que reflete os interesses daquele grupo, é o Renascimento. A ética burguesa, nas reformas protestantes, né? Então, uma ética, uma estética, uma teorética lá no iluminismo, tá? Isto é, que os produtores de tecido, roupa, alimentos são membros da mesma classe social. E que se eles pararem de produzir, não tem mais esses produtos. Os trabalhadores se veem como indivíduos isolados. Por quê? Porque a ideologia da burguesia, que é o liberalismo, defende isso. Que a gente tem que se ver como indivíduos isolados. Como dizia Margaret Thatcher, não existe sociedade, existem apenas indivíduos. Quando essa ideia convence os trabalhadores,
porque ela é martelada de todas as formas para a gente, você acaba isolando essas pessoas e impedindo que elas tenham consciência de classe. Não se reconhecem como produtores da riqueza e das coisas. Então é o processo de alienação, é o estranhamento entre o produtor e o produto. Você não se reconhece naquele produto que você mesmo fabricou, tá? Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a alienação ideológica, considere as afirmativas. A consciência de classe para os trabalhadores resulta da vontade de cada trabalhador em superar a situação de exploração. Não, é do grupo, e não de cada, não é uma decisão individual. É no mercado que a exploração do trabalhador se torna explícita, favorecendo a formação da ideologia de classe. Não, o mercado ele esconde isso. Ele diz, olha, vai lá consumir, vai você consumir, não liga para os outros que não conseguem consumir nada. O importante é que você consegue. A ideologia da produção capitalista constitui-se de imagens e ideias que levam os indivíduos a compreender, ó, já ferrou, compreender a essência das relações sociais. Não, eles compreendem apenas a aparência das relações sociais de produção. Eles não se identificam essencialmente como os autores dessa produção. As mercadorias apresentam-se como forma a explicitar, não, é esconder, né? Até porque a mercadoria serve para você se diferenciar do outro. Poxa, você tem um, como que é? Eu sou feio, mas tenho iPhone, né? Eu sou feio, mas só sou feio mesmo. Veja, ah, 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 eu sou melhor do que aquele outro porque eu consigo acessar esse produto aqui e ele não. É o chamado fetiche da mercadoria, que serve para você se distinguir socialmente e se sentir superior ao outro. A própria Apple já disse que não abaixa o preço do iPhone no Brasil, porque pelo preço que está, ele vende. Para que vai baixar? Porque o brasileiro compra, por exemplo, iPhones para se diferenciar, como forma de diferenciação social, e não pelo aparelho, pelas suas funções. O processo de estranhamento, reificação, alienação do trabalhador com o produto de seu trabalho é o que se chama de alienação. A ideologia liga-se a esse processo, ocultando, escondendo as relações que, na verdade, estruturam a sociedade. Alternativa E. Pois na aula número 6, nossa, vai ter aula 6? A política foi inicialmente a arte de, ó, que interessante, impedir as pessoas de se ocuparem do que diz respeito à política, é a arte de terceirizar o poder, né? Então, você coloca, através da política, você convence o outro de que você pode representá-lo, de que você pode tomar decisões mais acertadas do que ele. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem, né? E aqui eu vou mais longe. Nos dois sentidos, o Paul Valéry, né, está nos dizendo. Então, você elege alguém que você acha que vai resolver os problemas de educação, saneamento, segurança, saúde, né? Mas você não entende também desses problemas. Mas aquele que tem o melhor discurso, que te convence mais, você vota nele. Agora, do outro lado, o cara que é eleito, ele é compelido a decidir sobre coisas que ele não manja. Ou vocês acham que o Jair Bolsonaro manja de saúde, economia, educação, política, relações internacionais? Ele teria que ser um gênio, super-homem, ou a Dilma, ou o Lula, ou o Joe Biden. Não dá para um ser humano entender de tudo isso ao mesmo tempo. Nenhum deles. Mas eles foram eleitos e são compelidos a decidir sobre essas coisas. Por isso que erram tanto, né? Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos.
Um primeiro marcado pelo autoritarismo excludente, eu sei o que é melhor para você, vote em quem eu estou mandando, ou não vote, não precisa votar não. E um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta, que acaba colocando candidatos representativos de determinados grupos apenas, né, que acaba levando a uma situação desastrosa. Considerando o texto, qual é o elemento comum entre esses dois? Né? Então está aqui, ó, uma minoria que controla todas as decisões, ou pelo autoritarismo ou pelo voto. No final, é um determinado grupo, geralmente empresários que têm dinheiro para bancar banqueiros, etc., tem dinheiro para bancar certos candidatos e fazer as campanhas funcionarem, né, que acabam aí mandando na sociedade. Bom, pessoal, a prova de vocês vai então da aula 1 até a aula 6, tá bom? A prova de sociologia da aula 1 até a aula 6. Tchauzinho, a gente se encontra amanhã. Namastê. Tchauzinho.